Entre 1864 e 1870, a América do Sul viveu a guerra mais sangrenta de toda a sua história. E, mesmo assim, ela quase não é contada nas escolas. Foi a Guerra do Paraguai. Um conflito que devastou uma nação inteira e mudou para sempre o rumo do Brasil. Para entender, volte ao século XIX. A região do Rio da Prata era um tabuleiro de nações jovens, disputando poder, fronteiras e rios. E os rios eram tudo. Quem controlava o Rio Paraguai e o Rio Paraná controlava o comércio de metade do continente. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai viviam em tensão constante, com alianças que mudavam o tempo todo. De um lado estava o Brasil, o único império da América, governado pelo jovem imperador Dom Pedro II. Do outro, o Paraguai, governado com mão de ferro por Francisco Solano Lopes. Lopes havia construído um dos maiores e mais modernos exércitos da América do Sul. Disciplinado, e totalmente leal a ele. O Paraguai era isolado, mas forte. E Lopes sonhava em transformar seu país numa grande potência regional. O estupim acendeu no Uruguai, mergulhado numa guerra civil. O Brasil resolveu intervir, apoiando um dos lados. Lopes enxergou a intervenção brasileira como uma ameaça direta ao equilíbrio da região. E decidiu agir primeiro. Em novembro de 1864, tropas paraguaias capturaram um navio brasileiro, o Marquês de Olinda, no Rio Paraguai. Logo depois, invadiram a província de Mato Grosso, pegando o Brasil completamente de surpresa. Para chegar ao Uruguai e ao Rio Grande do Sul, Lopes também invadiu o território argentino, sem pedir licença a ninguém. Foi um erro fatal. Ao atacar a Argentina, Lopes transformou possíveis neutros em inimigos declarados. Em maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinaram um tratado secreto, a Tríplice Aliança, contra o Paraguai. Eram três nações unidas contra uma só. No papel, parecia que a guerra acabaria rápido. Não foi nada disso. A primeira grande virada veio na água. Na Batalha Naval do Riachuelo, a esquadra brasileira destruiu boa parte da frota paraguaia. Ali nasceu uma lenda. O marinheiro Marcílio Dias lutou até a morte no convés. Seu nome honra a Marinha do Brasil até hoje. Com o rio dominado, o Paraguai ficou bloqueado. Sem portos abertos e sem como comprar armas, começou a definhar aos poucos. Do lado brasileiro, o governo convocou os voluntários da pátria. Mas nem todos eram, de fato, voluntários. Muitos eram homens pobres levados à força. E muitos eram escravizados, libertados com uma única condição: lutar na guerra. A promessa de liberdade em troca de sangue colocou milhares de homens negros na linha de frente do império. E havia um inimigo que não usava farda. A cólera e outras doenças mataram mais soldados do que as próprias batalhas. Em 1866 aconteceu Tuiuti, a maior batalha campal da história da América do Sul. Milhares morreram em poucas horas. À frente da cavalaria cavalgava o general Osório, o legendário, que lutava na linha de frente e virou símbolo de coragem. Pouco depois, em Curupaiti, os aliados sofreram uma derrota desastrosa. O ataque virou um verdadeiro massacre. A guerra, que era para ser rápida, travou. Os dois lados se enterraram em trincheiras, e o horror se arrastou por anos. O maior obstáculo era o Maitá, uma fortaleza gigantesca que trancava a passagem pelo rio. Cercada de canhões e com correntes atravessadas na água, o Maitá parecia simplesmente impossível de tomar. Numa manobra ousada, os encouraçados brasileiros forçaram a passagem por Humaitá, debaixo de fogo, no meio da noite. Foi quando assumiu o comando o Duque de Caxias, o maior general brasileiro, hoje patrono do exército. Numa campanha relâmpago no fim de 1868, conhecida como a Dezembrada, Caxias quebrou as defesas paraguaias. No começo de 1869, os aliados finalmente tomaram Assunção, a capital do Paraguai. A guerra parecia enfim vencida. Mas Lopes se recusou a se render. Fugiu para o interior, arrastando com ele o pouco que restava do seu povo. Ordenou uma guerra de terra arrasada. Quem ele suspeitasse de traição era executado, incluindo parentes e antigos aliados.
A perseguição final ficou a cargo do Conde de Eu, genro do imperador Dom Pedro II. E foi nessa caçada que aconteceu um dos episódios mais trágicos de toda a guerra. Na Batalha de Acosta Nu, o exército paraguaio já era formado, em grande parte, por crianças. Sem homens adultos suficientes, meninos foram mandados para o combate, alguns usando barbas postiças para parecerem soldados. Muitas dessas crianças morreram naquele dia. Até hoje, o Paraguai lembra a data como o Dia da Criança. Lopes resistiu até o último instante. Em março de 1870, foi encurralado e morto em Cerro Corá. Dizem que suas últimas palavras foram: "Morro com a minha pátria." Depois de quase 6 anos, a guerra finalmente acabava. Mas a conta daquela guerra foi assustadora. O Paraguai foi simplesmente arrasado. As estimativas variam muito, mas alguns historiadores calculam que o país perdeu mais da metade de toda a sua população. A população masculina foi dizimada. Em algumas contas, restaram pouquíssimos homens adultos vivos no país inteiro. Sobraram, sobretudo, mulheres, crianças e idosos, com a missão quase impossível de reconstruir tudo do zero. O mapa da região foi redesenhado. O Paraguai ainda perdeu territórios enormes para o Brasil e para a Argentina. O Brasil venceu, mas pagou caro. A guerra deixou uma dívida gigantesca e dezenas de milhares de mortos. Em compensação, o exército saiu da guerra mais forte, mais organizado e muito mais consciente do seu próprio poder. Esse exército fortalecido logo passaria a questionar a monarquia. E, poucos anos depois, viria a proclamação da República. E os soldados negros que lutaram pela própria liberdade ajudaram a acelerar o debate que levaria ao fim da escravidão. Existe uma teoria popular de que a Inglaterra teria provocado a guerra por interesse econômico. Mas a maioria dos historiadores hoje contesta essa ideia. E os números totais de mortos ainda são muito debatidos. O que ninguém discute, porém, é a escala absurda do sofrimento. No Paraguai, Lopes é lembrado como herói nacional. No Brasil, a guerra virou quase um silêncio nos livros escolares. Uma tragédia gigantesca, mas que quase ninguém aprende direito. Um capítulo apagado da nossa própria história. Ela mostra como o orgulho de poucos pode custar a vida de multidões. E como um continente inteiro pode virar campo de batalha. 6 anos de guerra. Uma nação destruída. E um Brasil que, depois disso, nunca mais seria o mesmo. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve. Porque tem histórias, principalmente as nossas, que a gente não pode deixar esquecer.